Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez, hoje estou aqui na nossa segunda aula. Mais uma vez eu vou tornar me apresentar a vocês. Meu nome é Ricardo de Sá. Estamos hoje aqui na nossa segunda aula do nosso canal, ao qual iniciamos. Mais uma vez eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Ricardo. Eu sou formado em administração pela Faculdade Anhanguera. Sou pós-graduado em gestão financeira pela Faculdade São Luís. Este ano estou terminando a minha graduação em serviços jurídicos pela Faculdade Cruzeiro do Sul e também estou me especializando também, além da gestão financeira pela Faculdade São Luís, tenho terminado também a minha docência do ensino superior e também estou fazendo a minha licenciatura em Sociologia e Matemática. E hoje, mais uma vez, estamos aqui voltando com a nossa aula, dando continuidade à primeira. A primeira nós falamos sobre economia. Mas o que é economia? Economia, a gente sabe que, como foi dito na primeira aula, economia é tudo aquilo que é pouco. Aquilo, por exemplo, que está escasso e que tem que ser dividido em perfeitas partes de uma forma bem distribuída. Não é verdade? Como na primeira aula foi dito. Hoje nós vamos comentar, complementando ao assunto da primeira aula, dando continuidade, nós vamos falar sobre a economia, porque na verdade a economia ela divide-se em duas partes, tá? Uma de um modo mais fechado, um pouco mais isolado, e uma outra de uma forma mais aberta. Então hoje nós vamos trabalhar com duas partes da economia, a microeconomia e a macroeconomia. A gente vai falar de início também da primeira, a microeconomia, mas só para vocês aí que estão nos assistindo terem uma ideia. Quando eu falo de micro, a palavra micro, na verdade, de origem grega, significa aquilo que é mais pouco, fechado, reservado. Ou seja, a microeconomia é uma economia entre pessoas, empresas e até os stakeholders, os fornecedores. Então eu uso o termo microeconomia. Por exemplo, microeconomia é aquela história entre as pessoas, a empresa, o fornecedor. Por exemplo, o teu salário. O teu salário vem do teu serviço que você realiza na empresa, não é? O que a empresa te dá? A empresa te dá o quê? Ela te dá um insumo, um material para você trabalhar. E o que você dá para a empresa? Você dá a sua mão de obra. Então, na verdade, a relação entre pessoas, empresas, fornecedores, mas entre pessoas, empresas, você, por exemplo, você dá a sua mão de obra para a empresa ela te dá um insumo material para você trabalhar. Não é verdade? Então, uma relação entre pessoas, empresas e os stakeholders, uma economia mais fechada. Tudo relacionado o quê? Entre a oferta e a demanda. Tá? Por exemplo, o que é uma oferta e uma demanda na economia? Quando eu falo, por exemplo, de oferta, eu estou me referindo o quê? O preço que é lançado no mercado. Por exemplo, você trabalha numa empresa e suponhamos que seja uma empresa de salgados. Um exemplo. A empresa ela te dá um material para você trabalhar. E aí o que acontece? Você dá sua mão de obra, sua disponibilidade para exercer o seu trabalho. Mas para que você venha a ter um faturamento, a sua empresa ela precisa entrar no mercado e vender o seu produto ao mercado. Ou seja, ao preço que ela vai lançar no mercado. Isso se chama oferta. Então a oferta é o preço que eu lanço o produto no meu mercado. Você está entendendo? E depois da oferta, nós temos o quê? Uma demanda. Mas aí você fala, mas o que é demanda? Demanda, o que acontece? É o desejo de consumo. Tá? Depois nós vamos trabalhar, por exemplo, na curva do bem, por exemplo, a relação entre oferta e demanda. Suponhamos, se eu tenho um produto e eu lanço com preço X no mercado, de acordo com aquele preço que eu lanço, o que acontece? Pode ser que vai influir, que eu tenho uma alta ou uma baixa demanda. Um desejo de consumo de acordo com o preço que eu lanço no mercado. Porque você tem que mandar o produto para o mercado num preço que, por exemplo, tendo um equilíbrio, entendeu?
Porque, por exemplo, se você vende a um preço mais baixo que o seu concorrente, essa oferta, o que acontece? Vai ter altos pedidos de acordo com o preço que você lançou no mercado. E esses altos pedidos, nós podemos dizer que são a demanda. Ou seja, a demanda, ela varia conforme a oferta. Se eu tenho, no caso, uma oferta, se eu lanço um produto X com preço tal no mercado e todo mundo quer consumir, o que acontece? De acordo com o preço, com a oferta, vai ter uma quantidade alta ou baixa de demanda, que é o desejo de consumo, ou seja, a quantidade de pedidos na sua empresa. Se eu lanço, por exemplo, um salgado com preço X no mercado, aí de acordo com aquele preço, olha, está tendo muito pedido, está tendo muito pedido. Então, de acordo com os pedidos, você vai ter que trabalhar mais, a empresa vai ter que investir mais em mão de obra, vai ter que investir mais em produto, vai ter que investir mais em equipamentos. Entendeu? Aí, de acordo com os seus pedidos, a demanda, com o preço que você lança no mercado, é que vai ter um faturamento bom ou não numa empresa. Então, a oferta é o preço do produto que eu lanço no mercado, tá bom? E a demanda? A demanda é o desejo de consumo, ou seja, a quantidade de produtos que a empresa vende conforme o preço da oferta, tá bom? Então, microeconomia, vou tornar a repetir, é uma palavra grega. A micro significa uma economia de um modo mais fechado, entre pessoas, empresas, stakeholders. Você dá o seu trabalho para a empresa, o que a empresa te dá? Ela te dá o quê? O material para você trabalhar. Você presta o seu serviço para a empresa em troca do quê? De um salário que você vive e mantém a sua família. Entendeu? Isso se chama nos aspectos dentro da microeconomia. E agora nós vamos falar um pouco sobre macroeconomia. A palavra macro é uma palavra de origem grega. E esta palavra, macro, ela tem um significado em, por exemplo, em uma economia mais aberta, em grande porte. Aí eu me refiro o quê? Ao termo macroeconomia. Ou seja, é de origem grega, economia mais aberta, ou seja, entre pessoas, empresas, fornecedores, agentes governamentais, entendeu? E econômicos. Os agentes econômicos, entendeu? Já a macroeconomia, já é uma economia mais aberta, que além dela envolver a pessoas, empresas, stakeholders, ela também influi também os agentes econômicos, governamentais. Já vai mexer, por exemplo, com o governo, fiscalização, entendeu? Então tudo isso de uma forma mais aberta, uma economia mais aberta, que vai envolver os governos, vai envolver, por exemplo, a economia de todo o país, a política fiscal, a política expansionista, que mais para frente nós vamos trabalhar com isso. Os agentes multiplicadores, o banco, vamos também falar futuramente sobre dos 4 tipos de mercado, entendeu? Os 4 tipos de mercados seria o mercado de crédito, entendeu? O mercado de capitais, o mercado cambial, entendeu? E o mercado, entendeu? A respeito também do mercado de crédito, o mercado cambial, o mercado de capitais e o mercado monetário. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Dentro de economia. Então, gente, aqui a nossa aula, nós vemos o interessante de economia. Economia. Mas você, primeiramente, para ter uma visão sobre economia, primeiro você tem que começar a ter uma visão da microeconomia. Uma economia mais fechada, entre pessoas, empresas, os fornecedores e também a respeito, por exemplo, do teu salário. Por exemplo, você trabalha. Para você manter o sustento na tua casa, para você colocar o seu arroz, o seu feijão, a sua água, a sua luz, o seu calçado, a sua roupa, por exemplo, você precisa exercer o quê? Uma atividade, um trabalho. Nesse trabalho, você faz de acordo dentro das empresas, não é verdade? Então, dentro de uma empresa, você exerce a sua profissão, o seu trabalho, em troca de um salário. A empresa, o que ela vai te dar? A empresa ela vai te dar o quê? O insumo, o material para você trabalhar. De acordo com o material que você vai trabalhar, você vai executar o seu serviço. A empresa ela vai fabricar o produto, ela vai fabricar o que ela tem que fabricar e de acordo com o que ela vende no mercado,
Vai ter o retorno que vai ser retornado que como os benefícios, os lucros da empresa, e você vai obter o teu salário de acordo com o seu serviço executado. Então, nós vemos a oferta. A oferta, como eu falei, é o preço do produto que eu lanço no mercado. Isso se chama oferta. E demanda, a quantidade, por exemplo, do desejo de consumos, do tanto de pedido. Olha, tanta gente está gostando do salgadinho, então o pessoal está comprando, o pessoal está consumindo. E o pessoal comprando e consumindo aumenta o desejo de pedidos. E aumentando pedidos, a empresa vai trabalhar mais, dependendo da sua empresa vai te dar hora extra, vai investir mais equipamentos, mais materiais. Conforme tudo isso também, ela vai precisar também dos fornecedores. Por exemplo, se uma empresa ela fabrica muito salgado, ela vai ter que aumentar, de acordo com o fornecedor, vai ter que aumentar mais o pedido de farinha de trigo, o pedido, por exemplo, do alimento, do óleo, do ovo, seja do que ela fabricar, entendeu? Então, uma coisa é relacionada à outra, tá? Então, dentro da economia, nós temos a microeconomia, que é uma economia mais fechada, e temos a macroeconomia, que é uma economia mais aberta. Aí você pode perguntar para mim, mas Ricardo, qual a diferença entre micro e macro? Foi o que eu acabei de falar. Microeconomia, a palavra micro significa uma economia mais fechada, de pequeno porte, entre pessoas, empresas e fornecedores. Macroeconomia significa uma economia mais aberta, não só entre pessoas, empresas e os fornecedores, que são os stakeholders, mas também os agentes econômicos e governamentais. Vai precisar o quê? Da intervenção do governo, vai mexer com política fiscal, economia expansionista. Por exemplo, se você for envolver com taxa de importação, exportação, vai mexer com taxa de câmbio, entendeu? Aí você pode questionar, mas o que é câmbio? Câmbio, quando eu falo taxa de câmbio, isso é um termo até mais usado em macroeconomia. O câmbio, o que significa câmbio, é quando eu tento converter a conversão entre duas moedas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, dentro do aspecto macroeconômico. Ó, por exemplo, a taxa de câmbio. Ó, se eu for colocar, por exemplo, entre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, na verdade, mas o que é taxa cambial, a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, na verdade, seria as conversões nos valores de duas moedas em uma. Aí você pode perguntar, mas como assim, Ricardo? Explica isso para mim. Por exemplo, suponhamos que eu trabalho com real, mas eu preciso mexer com câmbio, com dólar. Por exemplo, é quando, suponhamos, eu quero transformar R$1, por exemplo, eu quero transformar R$1 em dólar. Ou vice-versa, eu transformo o dólar em R$1. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que o dólar seja, por exemplo, 5, o dólar ele esteja em média 5,70. Um exemplo. Significa que para mim ter um dólar, eu vou ter que ter R$5,70 para possuir um dólar. Se um dólar custa R$5,70, um exemplo, o que acontece? Eu vou ter que ter R$5,70 para converter o quê? Num dólar. Ou seja, quanto mais o dólar aumenta, significa que maior é a quantidade de reais que eu vou ter que para adquirir um dólar. Ou seja, vai desvalorizar a minha moeda. Entendeu? Agora, a partir do momento quando o dólar ele abaixa, suponhamos que se o dólar for para 2,80, um exemplo, aí o que acontece? Um dólar equivale a 2,80, então menos reais para eu adquirir um dólar significa que eu estou valorizando a minha moeda. Tá? Agora, a partir do momento que quanto mais aumenta o dólar, mais eu vou ter que gastar em real para adquirir um dólar. Por exemplo, então nisso é envolvida a taxa de câmbio, tá? O mercado cambial, que seria as conversões de duas moedas no valor de uma, mas isso no contexto mais da macroeconomia. Então vocês entenderam o conceito agora da nossa segunda aula
de microeconomia, que é uma economia mais fechada, entendeu? Entre pessoas, empresas, stakeholders, e macroeconomia, com uma economia mais aberta, entre pessoas, empresas, fornecedores, agentes econômicos, entendeu? Então é tudo isso como está sendo explicado para vocês. A diferença entre microeconomia e macroeconomia, tá bom? Então, gente, a nossa aula termina por aqui. E se você gostou, dê o seu like, dê um joinha e compartilhe esse vídeo para nos ajudar nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.